Amém. Nós vamos inclinar nossas cabeças, irmãos, por favor, sob o som somente clear. Vamos receber a mensagem desta noite. Amém. Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se colocar de pé, por favor. E aqueles que assistem conosco através da internet, Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler. A escritura que leremos fica na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Leremos o verso 12 ao 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12 ao 17. Diz assim: E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Senhor Deus, que esta palavra ela seja para nós útil, como foi para Timóteo, como foi para Tito, como foi para cada apóstolo, para cada eleito daquele tempo na era de Éfeso, que também seja para nós agora, com os mesmos efeitos. É no teu nome que agradecemos e te pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Vamos lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida,
Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vocês erraram aí. Vocês tocaram com o menor. Um momento. Aquela introdução é igual à introdução na frente, a primeira introdução, só não tem aquele arranjozinho, mas é a mesma introduzida para me entrar de novo no hino, entendeu? Vamos ver se vocês acertam. Se vocês acertarem, eu continuo. Se vocês não acertarem, vamos ensaiar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, não. Vamos ensaiar depois, né? Vamos ensaiar depois. Muito bem. Nós vamos entrar na mensagem. Eu quero falar sobre este assunto, irmãos. Meu assunto é sobre este daqui. Eu sou um crente em Deus. Eu sou um crente em Deus. Agora nós vamos entrar nisto consciente e saber de uma coisa. Para podermos chegarmos a este lugar, sermos um crente em Deus, é necessário que tenhamos que ter um novo nascimento nas nossas vidas. E o novo nascimento é ter Cristo. Cristo em nossos corações. Cristo vivendo em nossas vidas. Morando em cada um de nós. Fora disso, nós nunca podemos ser um crente. Isto é a verdade. Um crente verdadeiro e genuíno. Podemos ser um crente natural. Um crente comum. A coisa mais importante que é vista na vida de um verdadeiro crente, você sabe o que é? É a conduta do Espírito Santo nele, que atingem o seu comportamento espiritual e não físico, carnal. É o seu comportamento espiritual. Isso daí mostra que você é um crente em Cristo Jesus. É um crente em Deus. É necessário que tenhamos a vida de Deus vivendo em nós. Se você observar na carta de São João, em São João, no capítulo 10, o verso 34 ao 38, o que foi que Deus disse para aqueles fariseus, aqueles doutores da lei? Eles não puderam assimilar e absorver aquilo que Deus estava em Jesus. O Pai estava em Jesus, fazendo de Jesus um verdadeiro crente em Deus. Eles não puderam absorver aquilo. Então, quando Jesus disse que era o Filho de Deus, o que eles disseram para ele? Blasfêmia. Blasfêmia. Jesus virou para eles e disse: não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Eu disse: vós sois deuses.
E ele disse: e o que está escrito não pode ser anulado. E esta palavra foi dirigida, ele diz, foi dirigida aos profetas, dizendo: vós sois deuses. E ele disse: aquele que o Pai o santificou e enviou ao mundo, porque eu vos disse que sois filhos de Deus, vós diz blasfêmia? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis, mas se eu faço, credes em mim? Se não podeis acreditar em mim, mas credes no menos pelas obras que faço, porque elas testificam de mim. As obras são exatamente o que segue o crente. Você sabia disso? É os atos. É o que segue o crente. Elas são obrigadas a seguir, porque a vida de Cristo, a vida de Deus, vive nele. E as obras o seguem. Então nós vamos observar, irmãos, que quando você é nascido de Deus, e que Deus mora em você, nesse homem interior que é chamado Espírito, Ele domina e Ele te governa. Porque é Ele que está morando no seu interior. Não tem jeito de você mudar essas coisas. Nessa mensagem, o estranho, o Mombrana mostra o que é um Deus velado em um homem e o que é que você tem. O que Deus oferece na sua vida, através daquele Espírito que habita em você. Como Ele fez, através de Jesus, através de Moisés, através dos profetas. Muito embora, foi poucos que viram Deus velados em Jesus. Foi Deus velado em Moisés. Pouco. Mesmo ele fazendo aquelas obras que só ele poderia fazer, ainda assim eles não acreditaram. Essa mensagem, o estranho, o parágrafo 73, a seguir, você vai ver que ele diz assim, ó, ouça, a palavra que pregamos e a palavra que eu disse esta manhã, Deus escondido atrás de peles de texunco, Deus escondido atrás de pele de um homem. Estão vendo? Isto é o que Ele fez quando Deus manifestado no mundo. Ele estava num homem chamado, olha, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. Deus, o Pai. Não tem jeito, o eleito, ele não pode ser enganado. Os atos, as obras, mostra. Os atos do Espírito Santo em você, mostra. Só aqueles que são cegos, para poder ver que não vê. Mas o eleito não pode ser enganado.
Olha, ele foi velando-se, se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. Eles eram deuses, não deuses, Deus, mas eles eram Deus, o único Deus, simplesmente mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa, cada vez fazendo esta palavra, trazendo esta palavra. Agora, se a palavra que nós pregamos, que nós ouvimos, que nós cremos, de coração, como um verdadeiro crente, esta palavra ela tem que produzir os seus frutos nas nossas vidas. A palavra não é simplesmente um papel ou uma letra escrita num papel. A palavra é Deus. Ela é viva. Ela não é morta. Ela tem que produzir os frutos naquele que ela habita. Vejam, Deus fez daquela forma. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa. Existe em cada um de nós, nascido no mundo, como eu estava lhe dizendo nesta manhã. Eu estou prosseguindo, parágrafo 74. Eu vou dar logo os parágrafos para vocês, que é exatamente isto. Parágrafo 73 a 83. Como eu estava lhes dizendo nesta manhã, ninguém ouçam seguir a Moisés ali. Deus nunca tratou com dois, ele trata com um, sempre. Ninguém ousou personificar a Moisés. Era morte, morte natural. Tentar personificá-lo, entrar naquela coluna de fogo com ele. Então as pessoas não são todas feitas. Você não nasceu daquela forma para entrar naquele sobrenatural. Ele está falando do vidente. Quanto o vidente, o profeta, não é o profetizador, é o vidente, é o profeta, é aquele que Deus dá as visões, mostra o passado, mostra o presente, mostra o futuro. Você entendeu? É isso que ele está falando. Nem todos é chamado para aquilo, mas Deus colocou alguns na terra para representá-lo como o embaixador dele. Agora aí sim, você sabe que a nossa vida autenticada pelo Espírito Santo habitando em nós, nos faz um embaixador dele. Correto? Ele nos faz. Aquele embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande sobrenatural desconhecido e discernir e trazer as coisas que a mente natural não pode perceber. Traz o mistério de Deus, prediz coisas que são e coisas que foram, coisas que serão. O que é isso? Deus. Deus atrás de peles humanas, exatamente correto. Então, quando nós chegamos a receber uma mensagem de um profeta, do precursor da vinda de Cristo, você está suposto a ver como ele viu a mensagem da hora, a palavra do dia. Porque quem abre os olhos dos seus filhos é a palavra. Você não é um cego para não chegar mais. Você sabe bem diferenciar o certo do errado. Não é mesmo? Você conhece o certo do errado. A palavra revelada pelo profeta, ela dá a você esse conhecimento. Porque quando nós nascemos de novo, através do Espírito Santo, e somos nascidos, nós temos o que? A vida de Cristo.
E temos a vida de Cristo vivendo em nós, e temos a sua mente. Você pode receber coisas e ver coisas que o outro não vê. O outro não conhece. Por isso ele não pode aceitar o que você aceita. E receber o que você recebe. Não pode. Ele diz: Sam Connelly mora em Tucson. Ele veio aqui uma vez, há muitos anos atrás, com o Sr. Kitty, e foi curado de uma úlcera constante por muitos anos. Quando eu fui ao outono passado, Sam tinha uma pedra que os especialistas ali em Tucson examinaram. Era grande como uma bolinha de gude. O irmão Sam Connelly, muitos de vocês aqui o conhecem. Ele é do Ohio. E ele foi a um médico e ele disse: Sam, se prepare, para a próxima semana eu tirarei aquela pedra, dali a uns 2 dias. Ele disse: é possível expelir a pedra, doutor? Disse: é impossível. A pedra é muito grande. Veja o que eu quero dizer, isso daqui. Então ele colocou em um carro e o levou para casa. E ele telefonou, ele disse: eu quero que o irmão venha e ore por mim, irmão Brana, porque ele me chamou para tal coisa. E eu comecei a orar por ele. Eu disse: Sam, é assim diz o Senhor, a pedra será expelida por si mesma. Aleluia. E na manhã seguinte, ele levou a pedra para o médico. E ele disse, o médico disse: Sr. Colin, eu não compreendo como isso aconteceu. Você viu aí? Ele disse, aí é ele falando, irmão Colin. Ele disse: eu sou um crente em Deus. É o que eu quero dizer. Eu sou um crente em Deus. Aquilo que é impossível para a ciência, é impossível para os médicos, é possível para Deus. Se é que você é um crente em Deus. E Deus extraiu a pedra para mim e tirou de mim. O homem quase não pôde crer nisto, o médico. Exatamente do mesmo modo que ele não pôde crer naquele grande tumor saindo de minha esposa. Vocês sabem a respeito, vejam. Cerca de 6 meses depois, que foi cerca de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, Sam Connelly foi atingido por um sério problema cardíaco. Eu não conheço o nome, a coronária, ou algum tipo de bloqueio cardíaco, ou seja o que for. É muito perigoso. Isto e não se pode recuperar disso. Eles alegam um ataque cardíaco e o seu coração bloqueado. E seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna, aqui em cima, ao redor de seu quadril. Então, o levaram ao médico. O médico disse: leve para casa pacificamente, ou para o hospital. Sam disse: eu não quero ir para o hospital. Disse: leve-o para casa e coloque-o na cama. E não mexa com a cabeça, mão ou pé.
por 6 meses, disse: você pode morrer a qualquer momento. E o irmão Norman telefonou e fomos aquela noite ver o irmão Sam. E quando nós oramos por ele, o Senhor falou. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico, com as pernas de suas calças arregaçadas, ficou de pé diante do médico e disse: olhe a mim, doutor, olha a minha perna como está. Veja, irmãos, é uma coisa que você deve confiar. Deus levou o irmão Branham, mas o Deus do irmão Branham está aqui. Correto? Você crê assim? E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e ele disse: eu não compreendo isso. Disse: volte a trabalhar. Ele disse: a que igreja você pertence? Eu disse: eu não pertenço a nenhuma delas. Ele disse: você não pode ser um cristão sem pertencer a essas denominações. Você tem que estar. Vejam, isso é tudo que o médico sabia. Sam era um louco para ele, e ele era um louco para Sam, por fazer tal pergunta. Então, o que aconteceu? Sam chegou a ele e disse: o que posso dizer a alguém que me diz tais coisas, irmão Branham? Eu disse: diga-lhes que você pertence à única igreja. A pessoa não se une a ela. Não é uma denominação. A pessoa nasce nela. Você viu a diferença? A única igreja é essa que é nascida do Espírito Santo. Deus morando no crente. O natural, o crente natural, ele não pode compreender isso, irmãos. Ele não pode compreender isso. Como é difícil para ele. Olha, sempre eu disse, você, quando dá o seu primeiro passo, você tem que dar absolutamente, com toda a confiança, que foi Deus que disse para você dar. Não foi ninguém que disse. Deus revelou a você. Isso não fica parado. Quando Deus revela esse filho, não fica parado. Ainda que você foi revelado que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, mas foi Deus que te revelou. Ele vai te limpar, Ele vai te santificar e Ele vai te encher com o Espírito Santo. Mas se você veio porque vê outros fazer, não adianta. Você vai ficar aí mesmo sentado e nunca vai levantar deste lugar como membro de igreja. E não precisa você dizer nada, todo mundo sabe, todo verdadeiro cristão sabe. Porque tem que nascer de novo.
A mensagem A Semente Não Herda com a Palha, parágrafo 58, o 59 e o 85 ao 87, ele diz bem assim: aqui a semente começa então numa promessa um tanto duvidada. Isaac, sendo a semente da mulher prometida, a livre, trouxe, como Paulo estava tratando de explicar aqui em Gálatas, ele trouxe a semente natural prometida. Como você sabe, né? Deus deu a promessa para Abraão, que Sara teria um filho. Abraão teria um filho através de Sara. E aquilo era uma promessa, era uma promessa natural. Trouxe a semente prometida, a semente natural prometida. E continua ele a dizer que os filhos da serva não herdarão com os da livre, porque são duas categorias diferentes. E isso é certo. O incrédulo não pode herdar com o crente em Deus. Não é possível. Não é possível. Você vai ver que Abraão não teve só Isaac de filho, não. Abraão teve um com Agar e teve depois mais 5. Depois que Sara morreu, ele teve mais 5 com aquela mulher chamada Quetura, né? Mais 5. E ele está dizendo aqui que o filho da carne não pode herdar com o crente em Deus. Não pode. Aí é que está o problema hoje. Você não pode fazer com que um pitainho denominacional creia com uma águia. Você simplesmente não pode fazê-lo. Aí é onde vem o problema. Aí você vê tanta indiferença, tantas maneiras, tantas formas, tantos comportamentos. Nem você se unirá com isso. Você não pode fazê-lo. Você terá que ser águia ou galinha. Você nunca vai ver. Eu vou esperar que esse pintinho aí vai virar uma águia. Não vira. Ele é um pintainho para começar. Eu vou esperar. Você vai morrer de velho. Ele vai morrer pintinho. Ele é um pintainho. Ele tem natureza de galinha. Não vai funcionar mesmo. Assim mesmo é com as pessoas que professam a Cristo. Muitos deles parecem cristãos, tratam de atuar como cristãos, porém você tem que ter a Cristo em seu interior. É a semente. Olha, irmãos, não pode. Uma semente que leva água, leva o sol sobre ela, ela não pode, ela não suporta muito tempo para germinar, para brotar, para crescer, para dar fruto. Ela tem o seu ciclo da germinação, ela tem o seu ciclo do crescimento, ela tem o seu ciclo da florescência, ela tem o seu ciclo de produzir o fruto. Já está nela, é a natureza.
E às vezes eu começo a meditar, nós estamos vivendo uma era tão rápida, porque a era mais rápida que existe é essa era que estamos vivendo, a era de Laodiceia. É a era mais rápida. E toda verdadeira semente que tem o seu gene, seja lá o que for, joio ou trigo, ela produzirá segundo a espécie de natureza que está nela. Nós não podemos iludir com a aparência. Ou você sabe o que eu quero dizer? A aparência é a casca, é a polpa. O cristão olha, é a vida. É a vida que está vivendo na semente. Certo? Então, prosseguindo, ele dizendo, tem que ser Cristo em seu interior, que é a palavra manifestada, ou nunca amadurece, a um cristão real, crentes na Bíblia, nunca amadurece. Continua-se nessa árvore de Natal. Você sabe a árvore de Natal? Sempre eu menciono ser como uma árvore de Natal, porque a árvore de Natal nunca amadurece. Era todo tempo verde. Todo tempo verde. Não passa daquilo. Sempre será alguma coisa denominacional. Não pode viver, porque não há vida em si para viver. Olha, um ovo pode chocar, se apodrece no ninho, se ela não tem estado com o macho. É desse jeitinho, crente. Se o Espírito Santo, Deus, não está no interior do que é o seu espírito, lá dentro na sua alma, nunca a sua vida é mudada. Continua esse crente denominacional, esse crente do tabernáculo da fé, desse jeitinho. Isso é verdade. Tal como membro de uma igreja, você pode mimá-los, chamá-los, fazer o diáconos e tudo mais. Pode fazer o que quiser. Não tem jeito. Não tem jeito. Põe ele, se você tem um ninho cheio de ovos apodrecidos, a menos que ela haja se unido com o companheiro, isto é correto. Portador a casca. Ela o nutriu. E nutriu o quê? O pintainhos dentro do ovo. Você sabe que quando ele começa a germinar ali dentro, ele vai nutrindo da própria casca. Da própria casca do ovo ele vai sendo nutrido. Ele vai nutrindo, e vai nutrindo, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um tempo que a casca enfraquece e ele sai para fora. Pintainho nasce. É desse jeito que é o eleito. Você vai nutrindo da palavra, nutrindo do Espírito Santo, e você vai se fortalecendo e amadurecendo. Não é mesmo? Isso é correto. Então isso é, a semente mesmo tem que deixar a casca. Ou a casca tem que deixar a semente para pôr esta na presença do sol, de modo que possa ser amadurecida. Isso é em tipo, né? Aí você vai ver a situação
quem é que está regendo você? Quem é que está te dominando? Quem é que está te governando? Nunca descanse, irmãos. Ah, eu sou desse jeito, eu sou assim, dessa forma. Não pense desse jeito, não. Seja do jeito da palavra. Deixe a palavra te pastorear. Nunca fica do seu jeito, fica do jeito do Espírito Santo. Ora, se eu estou alimentando da palavra de Deus, comendo essa palavra, como que eu posso viver diferente? Estou nutrindo dela. Tem o próprio Espírito Santo dentro de mim. Como que eu posso ser diferente dele? Não é mesmo? Então, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, isso te nutre. Isso te fortalece. Isso faz você ser um verdadeiro cristão. Isso diferencia você das coisas naturais. E você tem a mente de Deus, você tem o discernimento, a revelação, para conhecer o que é certo e o que é errado. Em São João 7, no verso 16, até o verso 18, ele diz assim, Jesus falando: a minha doutrina não é minha. Agora vejam bem, até o próprio Jesus, ele disse isso. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O próprio Pai, o próprio Deus. Quem estava falando a palavra na boca de Jesus era o Pai. O Espírito Santo, ele estava alimentando dele. Ele estava se nutrindo dele. Por isso que você vê ele, com as obras que ele fazia, ele disse, não sou eu. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, quando se trata um ser humano como nós, que somos dependentes de Deus por completos, porque Jesus, ele nasceu em um corpo santo, ele é santo. Ainda assim, ele não fazia nada. Quem fazia era o próprio Pai. E nós ainda somos mais dependentes, que isso aí necessita de um completo e um novo nascimento. Aí vem a transformação, a regeneração em nossas vidas, para mostrar que não é nós, é Ele. É Ele, não é mesmo? Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Este homem interior que vive em nossas vidas, que é você, que vive no seu corpo humano, que é você, é ele que regimenta todo o seu ser. É ele. É ele que nasceu de novo, é ele que foi regenerado, foi transformado, é ele que vive agora em você. Não é você, é ele que vive.
Então o Espírito Santo de Deus entra no homem interior, que é chamado Espírito. O seu Espírito, o de Deus, entra no ser, em você. Agora imagine, Deus morando em você, Deus vivendo em você. Ele te governa em tudo. A mensagem Cristo é revelada em sua própria palavra. Parágrafo 24 ao 27. Ele diz bem assim: no interior daquele homem, há um homem chamado Espírito. E ele tem 5 sentidos: pensar, pensamento. E o pensamento é amor, consciência e assim por diante, certo? Agora, você não pode pensar com o seu corpo. Você não pode pensar com o seu corpo. Você pensa com a sua mente. E lá é onde muitos cristãos simplesmente param. Eles podem, exatamente como o milho no campo e o joio no campo, eles podem ser ungidos pelo mesmo Espírito Santo que o verdadeiro crente está ungido, mas dentro daquela semente errada, que a natureza é errada. Ele não nasceu de novo. Ele tem a velha natureza dentro do seu espírito. E aí ele se sente emocionado, ele sente sensação, ele ouve um sermão, ele se arrepia tudo, fala em nome de Jesus. Olha, isso é tão tremendo que eu chego e me arrepio. Você já viu as pessoas falar isso? Chego e me arrepio. Olha como é que eu estou arrepiado, só em falar nele. Eu sou ungido. E eu não digo que não é mesmo, não. É ungido. Agora eu quero ver o tipo de natureza que você possui dentro do seu espírito. É esse que eu quero ver. Porque se você tem a verdadeira natureza de Cristo vivendo dentro de você, com o verdadeiro Espírito de Deus, você faz as obras dele. Você vive como ele viveu. Você anda como ele andou. Você é forte. Você é um homem herói. Você é uma mulher heroína. Você tem um pulso para dizer sim e para dizer não. Você entendeu? Parece difícil, né? Mas não é para o crente. Então veja, são ungidos, mas ungido para o lado de fora. Ungido com o mesmo verdadeiro crente. O verdadeiro crente está ungido. Mas lá embaixo, dentro daquele próximo estado, o terceiro estado, está a alma. E ela é predestinada por Deus. Lá está onde a verdadeira semente, o germe, está colocada. Lá dentro. Olha, quando eu estava, você estava, nós estávamos no mundo. Vejam bem, irmãos. Lá no mundo, você cria em 3 deuses distintos da suposta da Santíssima da Trindade. Você fumava, nada lhe condenava. Você bebia, nada lhe condenava. Você fazia todas as coisas, nada lhe condenava. Correto? Você era inocente. Mas um dia a palavra cruzou o seu caminho, a luz cruzou o seu caminho, e você viu que aquela doutrina pagã de 3 deuses distintos da suposta da Santíssima da Trindade não era de Deus.
Você viu que você não podia fumar, não podia beber, não podia jogar ou fazer as outras demais coisas. Eu lhe pergunto, quem lhe mostrou? Foi o Espírito Santo trabalhando com você. Aonde ele foi? Ele foi na tua alma. Ele foi lá. Porque aquela alma era predestinada. E eu lhes faço uma pergunta de novo. Ele te tirou de lá. Você veio, deu um primeiro passo. Foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único batismo escriturístico que existe na Bíblia. Teve um conhecimento que você não deveria fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, e que você deveria se portar como um cristão decente. Quem foi que fez isso para você? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Por quê? A sua alma era predestinada. Tá? Agora você está aqui na palavra, e quando você comete algo errado, aquilo te condena. Quem é que te condena? É o pastor, é o irmão, é a igreja? É o Espírito Santo, é Deus. Você não tem mais jeito para fazer as coisas erradas, porque quando você faz, o Espírito te condena, e quando o Espírito Santo te condena, você é sentenciado à morte, e naquele momento a graça toma lugar na sua vida, e lhes perdoa os seus pecados. Quando você reconhece a sua miséria, a sua ruína, a sua desgraça, e confessa-o, aleluia. Eu disse, e como sempre eu tenho dito, eu prefiro ver uma pessoa fracassando 10.000 vezes, e as 10.000 vezes vir confessar o seu pecado, do que pecar uma vez e nunca confessar. Ele parou lá mesmo. E ele pode continuar tendo emoções, gritos e ser ungido, mas ele nunca nasceu de novo. Nunca foi cheio do Espírito Santo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você cai, o Espírito Santo te levanta. Correto? Então a coisa está lá dentro, é que faz a diferença. E recordem, se eu tomasse um cardo e o abrisse, olha, se eu tomasse um cardo e abrisse, enxertasse nele um coração de um trigo e colocasse ali e o enterrasse, isso produziria um trigo. É a semente ali dentro, é o germe ali dentro. Não tem jeito de mudar. De um cardo, não importa o que seja o lado de fora, as emoções, não me importa. Você é contado aquilo que você tem por dentro. Tem por dentro. Você vence, você supera. Você não fica dentro da lama. Você não fica dentro do lodo. É a vida que está ali, que força você sair. A menos que você nunca tomou chuva. A menos que nunca o sol brilhou sobre você.
A menos que você tenha uma proteção chamada guarda-chuva. E eu digo a você, você deve sair debaixo dela. Sai debaixo do seu guarda-chuva, chamado denominação, chamado sistema do homem, chamado credo do homem, o dogma do homem. Deixa a chuva cair sobre você, deixa o sol brilhar sobre você, sai debaixo desse guarda-chuva. Senão você nunca poderá ver, irmãos. Nunca poderá ver. Tem que sair dali. Então isso é exatamente o que faz ser o que você é. É o interior lá de dentro. É o Espírito Santo. Em São João 7, o verso 16 ao 18. Olha, eu já li essa escritura para vocês. Já assim, né? Eu já li, mas eu vou ler de novo, porque está aqui na minha agenda. Então, vejam bem, 16 ao 18. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Eu estava pensando, estas pessoas, elas são diferentes. Para enxergar isto, para ver isto. Você quer ver a mensagem União Invisível da Noiva de Cristo? No parágrafo 29 e o 121. Ele diz bem assim: nós estamos entusiasmados quanto a isto. E sabemos que a história está se encerrando. Está se encerrando. A história do mundo em breve findará. Você crê? Não precisa ninguém dizer. Você está vendo como está a situação do mundo? Está ridículo. A natureza, o mundo está gemendo para dar lugar, o velho mundo dar lugar ao novo mundo. Isto é a verdade. Então isso nos leva a também se desesperar. Chegarmos a ser como ele. Então, vemos entrar a um novo dia. A um novo dia. No grande milênio. Isso, como um crente em Deus, eu creio no milênio. Você crê? Como um crente em Deus, crê no milênio. Um reinado com Cristo. 1000 anos sobre a terra. E o retorno físico do Senhor Jesus Cristo para tomar um povo físico glorificado por seu sangue purificador. 1000 anos com Cristo. Nós vamos subir num arrebatamento. Estaremos 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Você crê assim? 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. Parece impossível para a mente humana. Um dia eu ouvi um grande cientista dizendo: como pode dizer que Jesus subiu ao céu, assuntos aos céus, quando ele tem que passar pela lua, ele tem que passar pelas estrelas e tem que passar ainda pelo planeta Sol, que não há ninguém que pode chegar nem perto, quanto mais passar por ele. Se o próprio Jesus criou o sol, ele mesmo criou o sol, irmão. Agora, quanto mais passar por ele, aquela fornalha aquecida 7 vezes mais fora do normal. Quando jogaram os 3 moços hebreus lá dentro, Jesus estava lá dentro, passeando para lá e para cá.
Aqueles hebreus foram jogados lá dentro, não houve nenhuma lesãozinha na sua pele, nem na sua roupa houve cheiro de fumaça, exceto as cadeias que queimaram de seus braços, de suas mãos. Parágrafo 121. Aqui mesmo, hoje em dia, estamos nós. Laodiceia e a noiva, tão clara e formosa como pode ser. Na Escritura e em frente de suas próprias faces. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não pode. Não pode ser cristão virtuoso, crentes em Deus, da Bíblia, e associar-te a um assunto denominacional. Seu Brano falou, não pode. Absolutamente não pode fazê-lo ao mesmo tempo. Um tem que estar certo, outro, eu digo, para o outro, digo, uns tem que estar morto, para que o outro viva. Agora, nós estamos vivendo na plena era de Laodiceia, no finalzinho dela. O que nós esperamos? Por que esperamos alguma coisa e ficamos iludidos com o mundo e com a ilusão do mundo? Então tem alguma coisa que está te envolvendo, ou está te enganando. A mensagem é alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 41, o 93 e o 136. Vamos ver. 41. Veja o que ele disse. Durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, ele preparou um caminho para o crente em Deus. A mesma coisa que ele faz todas as vezes. Nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma vida de escape para Noé. Nos dias em que ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo. Você vai ver que o mesmo mar que afogou os egípcios é o mesmo que salvou Israel. Foi o mesmo. A mesma arca que navegou por cima daquelas águas do dilúvio foi a que salvou Noé. A mesma que deixou morrer afogado os ímpios, os incrédulos. Essa mesma mensagem que salva o crente em Deus hoje é a mesma que mata o incrédulo. É a mesma. Você entendeu? Ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo, como Deus prepara seu caminho. E onde não há caminho, Ele é esse caminho. Ele é esse caminho. Não é a igreja, não é o pastor, não é o papai, não é a mamãe, é a palavra. É Cristo. Vamos tomar a palavra de Deus como ela é. Vamos fazer tudo o que podemos daquilo que nós fomos ensinados, instruídos pela palavra. Vamos pôr em prática em nossas vidas. Parágrafo 93. Mas para aqueles que crêem na hora de Deus,
em que estamos vivendo, essas coisas são alimento escondido. É por isso que você vê que o incrédulo não consegue, irmãos. Isso é como se você tem por dentro vamos dizer assim, um instrumento que transforma o seu alimento em pão, enquanto que o outro não tem. Então você pode ser revelado e ver os escondidos, o outro não vê. Ele só vê aquilo que é aparente, só aquilo que os olhos naturais vê. Só isso que ele vê. E ele pensa que Deus é obrigado a considerar isso. Deus só considera a sua palavra. Eles dizem assim: oh, mas Deus é um bom pai, Deus não vai fazer isso, Ele é um bom Deus. É mesmo. Ele é um bom pai, Ele é um bom Deus, Ele é um Deus de amor. Você sabia que Ele é um Deus de amor, não sabe? E por Ele ser um Deus de amor, Ele corrige, Ele açoita, Ele repreende, Ele castiga. E por ser amor, Ele é um Deus de justiça. Ele não passa por cima de sua palavra por nada. É para isso que Ele vem morar dentro de nós, para nos condenar quando nós desobedecemos. É para isso. Então vejam, pense somente, Deus o escondeu de tal modo que olham direto para Ele e não veem. Não vê. Do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio, do mesmo modo que Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno do filho do crente em Deus. O crente em Deus, o filho, vê tudo e não pesa para ele, ele obedece. Ele obedece. O 136, para nós encerrar. Eu vou ler o 134 a seguir. Querido Deus, o alimento a seu tempo, alimento espiritual, algo de que o mundo nada sabe. Como ouvimos nosso Senhor dizer naquela noite, ou aquele dia, lá em Samaria, o mesmo lugar a que Eliseu caminhou e disse: ora, orvalho não cairá até que eu chame por ele. Eis que se encontrava Jesus ali, contando aos seus discípulos. Disseram: mestre, por que não comes? Por que não comes essa comida natural, essas coisas naturais? Por que não comes? Ele disse: tenho alimento que não conheceis. Tenho alimento que não conheceis. O crente cego, o crente incrédulo, ele ignora, porque ele só vê com os olhos naturais. Come, engole isto, deixa passar. É fanático, é isso, é aquilo. Ele disse: tenho alimento que não conheceis. Verdadeiramente, Senhor, o alimento dele era fazer a vontade de Deus, ver as obras de Deus manifestas em sua hora. Sua hora. Ele estava ali para cuidar que fossem feitas. Eu nada faço a não ser que o meu Pai primeiro me mostre. E o que o Pai me mostra,
isto faço. E o Pai assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente em Deus, o corpo de crentes, tem acesso a esse alimento espiritual, do qual os nominais nada sabem. Os nominais, o crente morno, nada sabem. É difícil, mas é a realidade. O mundo nada sabe desse alimento, Pai. Mas tua igreja, teu povo, a noiva do teu filho, o ama. Como é bom ser crente, né? Ser um crente em Deus. O crente não morre. Pode fazer com o crente o que quiser, ninguém pode matar um crente. Não pode. Quem sabe cantar esse hino? Das irmãs? O crente não morre, ninguém pode matar o crente. Quem sabe esse hino? Então cante, irmã Maria. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida melhor, perde tudo por amor a Cristo, pra viver em um mundo melhor. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, e de Deus recebiam poder para provar aos reis deste mundo que um crente não pode morrer. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meu irmão, se estás com medo de quem pode sua vida tirar, pensas no inimigo maior que pode sua alma ceifar. Não se cales nem cales ao mundo, vai orando e buscando poder, e verás na hora da morte que um crente não pode morrer. Não se pode matar
matar um crente, Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Amém. O Mombrana disse que a morte, para um verdadeiro cristão, é como uma carruagem. Deus arreia aquela carruagem e ela carrega, leva o cristão para mais perto de Cristo. Isto é a verdade. É a morte. Quem é crente em Deus, ele não teme a morte. Não tem medo, não tem pavor da morte. Quando você vê o crente ter medo da morte, é porque ele tem alguma incerteza na vida. Alguma incerteza na vida. Medo. Você tem, às vezes, desejo de viver mais entre os seus seres queridos. Mas medo da morte você não tem. Medo da morte, na hora que você sabe, que conhece, que a vontade de Deus é te levar, aí você diz: eu cumpre-me a tua vontade. Faça, estou em tuas mãos. Você está do outro lado, no além, saindo desse velho corpo imundo e nojento e entrando em um corpo perfeito, que não foi formado através de pecado, mas pela palavra falada. Amém? Amém. Com as nossas cabeças inclinadas. Senhor, deixa-nos ser submissos, sujeitos a Ti. Fazer só aquilo que Te agrada. Deixar com que esta palavra pela qual tem nos gerado, Senhor, ela mesmo possa nutrir-nos, para nos poder, Senhor Deus, estar todo o tempo fortalecidos, para quando vier as tempestades da vida, e o nosso mar tempestuoso levantar as suas ondas revoltosas, nós estaremos completamente posicionados. Não teremos, ó Pai Santo, nenhum remorso, porque sabemos que é Deus. Deus está nisto. Ó Deus Altíssimo, despede-nos em paz. Leva-nos, guarda-nos e nos protege, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado. Negras nuvens pairam, dando a ti perdão.